Rebatismo é bíblico? Não. O rebatismo não é uma prática bíblica, tá? Tá errado a pessoa que se batiza mais de uma vez. O batismo é um rito de iniciação no cristianismo. Algumas seitas praticam o rebatismo, e eu não estou falando do não reconhecimento do batismo. Por exemplo, quando um católico se converte, o católico que era batizado, ele vem para a igreja evangélica, ele vai ser batizado. Por quê? Porque nós entendemos que aquele batismo não vale. Porque ele se batizou numa igreja prostituída, idólatra, né? Quando eu falo prostituída, eu não estou falando de prostituição sexual, obviamente. E aí, quando ele vem para a fé, então ele vai passar pelo rito do batismo. Porque o batismo é o rito de iniciação. Então, quem vem de uma seita, por exemplo, precisa passar pelo batismo, porque participava de uma seita, agora se iniciou no cristianismo autêntico. Isso não é rebatismo. Rebatismo é quando você se batiza duas vezes num mesmo grupo ou na mesma fé bíblica. E a Bíblia não apoia essa ideia. Nós temos, por exemplo, os adventistas do sétimo dia praticam o rebatismo, né? Eu não estou dizendo que o adventista... se eu me tornar hoje adventista, eu vou ter que ser batizado? Vou. Por quê? Porque no batismo adventista tem que concordar que a Ellen White é o espírito de profecia, e como a Ellen White não tem significância no radar histórico da história da igreja, então no dia que eu fui batizado nem se mencionou o negócio de Ellen White. Mas para o adventista é muito importante dizer que a Ellen White é o espírito de profecia. Então, se você vai se batizar na igreja adventista, primeiro você tem que concordar com os pontos de doutrina, e dentre eles o ponto de que a Ellen White é o espírito de profecia. Então, todo adventista é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém com a característica de reconhecer a senhora Ellen White. Bom, mas eu estava dizendo que o adventismo pratica o rebatismo. Quer dizer, um adventista ele pode ser batizado 2, 3, 4 vezes na igreja adventista, na mesma igreja adventista. Porque há uma compreensão no adventismo que se eu cair, por exemplo, eu sou adventista, aí eu caio em pecado, sei lá, desvio e tal. Se eu volto, então eu tenho que passar novamente pelo batismo. Então essa compreensão não é uma compreensão bíblica, não há um texto bíblico dizendo nada sobre isso. Essa é uma compreensão teológica que eles entenderam, mas não tem um texto bíblico claro a respeito do rebatismo. Então, rebatismo como prática de ser batizado mais de uma vez na mesma denominação, não tem nenhum texto bíblico que apoie essa ideia. E o rebatismo como sendo alguém vindo egresso de uma seita ou heresia, então essa pessoa ela vai ser batizada